Recentemente, o cenário geopolítico mundial está passando por uma reconfiguração significativa, com novas dinâmicas emergindo entre as potências globais. Fontes internas indicam que os Estados Unidos, possivelmente em um novo rumo estratégico, estão considerando repensar suas relações internacionais e seu papel no equilíbrio global. A proposta não se limita a redefinir fronteiras políticas, mas busca consolidar um novo espaço de influência em um mundo cada vez mais multipolar e fragmentado. O plano visa promover um pacto de longo prazo entre as principais potências mundiais, oferecendo estabilidade mútua, ao mesmo tempo que cria as condições para uma futura reavaliação das bases da ordem mundial. Um dos principais pontos dessa estratégia envolve a diminuição do envolvimento direto dos Estados Unidos em regiões tradicionalmente chave, como o leste europeu, a Ucrânia e os países bálticos. Além disso, a ideia de reconhecer as ambições territoriais de outras potências em áreas estratégicas como a Groenlândia ou o Canadá também surge. Essas propostas sinalizam um claro ajuste nas prioridades americanas, ao mesmo tempo em que destacam a capacidade de resistência de nações que, mesmo diante de pressões externas e políticas de contenção, continuam a exercer influência no cenário internacional. Uma das estratégias mais ousadas envolve a tomada de territórios como a Groenlândia, uma região com riquezas naturais abundantes e crescente importância geopolítica. O controle dessa área estratégica poderia garantir a supremacia sobre rotas marítimas essenciais e recursos críticos no Ártico, uma zona que está rapidamente se tornando um novo ponto de disputa entre potências globais. Contudo, esse plano encontra forte oposição, principalmente de países como a Dinamarca, que rejeitam qualquer tentativa de negociação territorial envolvendo a Groenlândia. Simultaneamente, as alianças tradicionais do Ocidente começam a passar por uma reconfiguração. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desempenham um papel central na liderança do bloco ocidental, mas as dinâmicas geopolíticas atuais indicam que as abordagens convencionais estão perdendo eficácia diante de novos desafios globais. O conflito em andamento na Ucrânia, por exemplo, revelou falhas nas coalizões ocidentais e demonstrou a capacidade de adaptação de adversários que, apesar de pressões econômicas e militares, continuam a manter sua posição estratégica. Além disso, a fragilidade das alianças ocidentais, especialmente nos aspectos econômico e político, está se tornando mais evidente. A necessidade constante de sustentar guerras prolongadas tem colocado uma pressão crescente sobre as economias dos países aliados e fomentado tensões internas. Enquanto isso, o surgimento de novas alianças e blocos internacionais está reformulando o equilíbrio de poder global, desafiando o domínio das tradicionais potências ocidentais. Paralelamente, a crescente relevância estratégica de regiões como o Ártico evidencia a necessidade urgente de abordagens a longo prazo para garantir segurança e controle sobre esses territórios vitais. À medida que os recursos naturais, como petróleo, gás e minerais raros, se tornam cada vez mais escassos e valiosos, a competição pelo domínio dessas áreas intensifica-se. Além disso, a importância geopolítica do Ártico aumenta à medida que novas rotas marítimas, impulsionadas pelo derretimento do gelo, se tornam acessíveis, oferecendo oportunidades para o transporte rápido de mercadorias e uma nova dinâmica para o comércio global. Nesse contexto, o controle dessas regiões se tornará crucial para definir o futuro das relações internacionais, influenciando desde acordos comerciais até alianças militares e diplomáticas. O planejamento de controle territorial e a construção de infraestruturas que garantam uma posição estratégica nessas regiões são agora aspectos fundamentais dentro dessa nova visão global. A criação de bases militares, a instalação de redes de comunicação e a exploração de recursos de forma sustentável são pontos centrais para os países que buscam aumentar sua influência no Ártico. Além disso, a colaboração internacional para garantir a proteção ambiental e
evitar disputas territoriais intensas será uma parte essencial desse processo, especialmente em um momento em que as mudanças climáticas estão alterando rapidamente o cenário geopolítico. Enquanto isso, a influência de potências globais como a China não pode ser subestimada. Embora Pequim mantenha uma postura oficialmente neutra em muitas questões, seu crescente envolvimento nas dinâmicas globais reflete um interesse claro em moldar o equilíbrio de poder mundial. A China, com sua crescente capacidade militar, econômica e diplomática, está ativamente se posicionando para assegurar interesses estratégicos em várias regiões, incluindo o Ártico e outras áreas de importância geopolítica. Essa postura é uma mistura de cooperação pragmática com seus aliados e competição com as potências ocidentais, criando um cenário internacional onde rivalidades coexistem com colaborações baseadas em interesses mútuos. Essa relação, no entanto, é complexa e permeada por desconfianças mútuas. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados mantêm uma vigilância constante sobre o avanço chinês em diversas frentes, a China, por sua vez, continua a consolidar sua posição através de investimentos em infraestrutura e alianças estratégicas, principalmente em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a crescente militarização do Indo-Pacífico e os avanços tecnológicos da China, particularmente no campo da inteligência artificial e das armas cibernéticas, geram tensões, tornando a relação entre essas potências um jogo de competição e cooperação simultâneos. Portanto, o cenário global se torna cada vez mais dinâmico e multifacetado, com um jogo de poder em que as estratégias de longo prazo, as alianças flexíveis e a adaptação a novas realidades geopolíticas serão decisivas para determinar quem terá a maior influência nos próximos anos. O Ártico, com seu potencial econômico e estratégico, é apenas um dos muitos pontos em que essa disputa se intensifica, mostrando como o controle sobre territórios-chave pode definir o futuro das relações internacionais e do equilíbrio de poder global. A proposta de um novo acordo global surge com a ambição de estabelecer um equilíbrio de poder mais justo e sustentável, levando em consideração a necessidade de adaptação contínua em um mundo cada vez mais dinâmico e imprevisível. Em um cenário de globalização crescente e desafios geopolíticos complexos, esse novo modelo não apenas propõe redefinir as regras tradicionais de governança internacional, mas também busca garantir que as potências mundiais possam agir de forma colaborativa e estratégica para enfrentar crises futuras. Ao focar na flexibilidade das alianças, o acordo reconhece que os interesses das nações estão em constante evolução, exigindo um alinhamento adaptativo para garantir a estabilidade e a paz duradoura. Esse enfoque inclui também a necessidade de um planejamento mais cuidadoso, com maior ênfase na diplomacia preventiva e em respostas rápidas a conflitos iminentes. Além disso, a implementação de um acordo de longo prazo deve ser acompanhada de ações práticas que promovam um equilíbrio entre poder e cooperação. Para isso, será crucial desenvolver instituições internacionais mais eficientes e inclusivas, capazes de coordenar políticas globais de maneira mais integrada. Em um mundo que enfrenta desafios coletivos como mudanças climáticas, pandemias e crises migratórias, a criação de mecanismos de cooperação internacional mais robustos será fundamental. O diálogo contínuo entre países com diferentes visões ideológicas e econômicas será essencial para garantir que o sistema internacional seja capaz de lidar com os desafios de forma justa e eficaz, sem sobrecarregar qualquer nação em particular. O fortalecimento das alianças regionais também será parte importante dessa nova configuração. À medida que as potências globais se concentram em melhorar suas redes de apoio mútuo, o papel das organizações multilaterais, como a ONU, a OMC e a OMS, poderá ser reforçado, tornando-as mais resilientes e adaptáveis a uma nova ordem mundial. Isso também implica que as nações terão que reconsiderar a forma como projetam suas políticas externas e econômicas, levando em conta a crescente interdependência entre países.
No entanto, esse processo não será simples e exigirá uma abordagem mais colaborativa, onde a resolução de disputas seja buscada por meio de negociações construtivas e acordos equilibrados. As próximas décadas, portanto, serão moldadas por essas interações complexas, onde as decisões políticas, os avanços tecnológicos e a evolução das relações internacionais determinarão o rumo do mundo. A tecnologia desempenhará um papel crucial nesse processo, principalmente no que diz respeito ao impacto da inteligência artificial, da automação e da cibernética. Com esses avanços, novos desafios de segurança, privacidade e regulação global surgirão, exigindo respostas coordenadas que equilibrem inovação com a proteção dos direitos e interesses das nações e seus cidadãos. Em meio a essas transformações rápidas e profundas, o principal desafio será equilibrar poder e cooperação de maneira que favoreça uma convivência harmônica entre nações, sem sacrificar os interesses legítimos de qualquer parte. As decisões que forem tomadas nos próximos anos terão o poder de moldar uma nova era de estabilidade ou de aumentar a fragmentação, dependendo de como as nações se posicionam para resolver suas divergências e se preparar para os desafios que virão. Criar uma base sólida para o futuro global exigirá não apenas visão estratégica, mas também compromisso com um processo contínuo de construção de confiança mútua, cooperação internacional e, sobretudo, de aprendizado coletivo.